RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Plataformas digitais para todo o planeta. Eu aqui e você aí. E hoje eu aqui com um jornalista especializado em cinema que dispensa apresentações. É ele, Ranieri Riza. Seja muito bem-vindo ao Acontece. Oh. Que bacana, a gente se encontrou a última vez lá no Copipi, no Espaço Novo do Copipi, né? Isso aí. Maravilha de estar aqui nesse estúdio com toda essa estrutura aí incrível. Primeira vez aqui na RDC TV? Pô, cara, maravilhoso. Primeira vez e fiquei maravilhado. Me senti assim... Tudo novinho, tudo 0 quilômetro, um bebê de televisão. E vários programas sendo feitos e tu vê toda essa movimentação, quer dizer... nessa situação, né? Que a gente tá aí, crise, coisa, fecha tudo, fecham os veículos, fecham rádios, fecham TVs, jornais e a gente veículos, aqui... né, impressos, né? Agora verdade. A gente está vivendo isso, né? Em São Paulo, quer dizer, em todo o Brasil, para quem é de comunicação é difícil. É ruim. Mas ao mesmo tempo tu vê em quem investe nisso, bacana, em profissionais, verdadeiros profissionais. Isso é maravilhoso, né? Nada de fake. Nada de fake. A gente está muito feliz por isso. E eu quero saber o seguinte, especializado em cinema, vamos começar do início. Quando tudo começou na tua vida, essa questão do cinema, do jornalismo e do cinema, Rani? Eu diria que o cinema vem antes, né? Tô certo olhando ali para a câmera, né? Tá certo, essa aí mesmo, sabe muito, acostumado já com televisão, jornalista é bem bom. O cinema vem antes, né? O cinema vem na minha formação como pessoa. Eu eu sempre gostei de cinema. A primeira imagem que a minha mãe tinha, meu primeiro desenho, aos 5 anos, foi uma mão ensanguentada saindo de uma banheira. Certamente de um filme de terror que naquela época eu vi na televisão. Claro. Preto e branco, né? É verdade, a gente é velho. Acreditem. Existia televisão preto e branco com um seletor de canais e às vezes botavam um papel celofane colorido para dar um efeitinho colorido. A gente não conta, Não conta né? essas coisas, tá bom. Não tinha nem controle remoto. Já desde treinando lá na minha academia, eu falei isso, ninguém. Todo mundo ficou te olhando assim, que eram mas não, nem contemporâneas, sabe? Só que disseram, mas existia isso, existiu algum dia? Todo mundo nega, né, cara? Mas existiu. A gente não pode, né? Nós estávamos lá. Então, aí foi o seguinte, aí eu sempre gostei de cinema e naquela época era incrível a qualidade da televisão, né? Passavam clássicos, você via Ingmar Bergman na televisão, no Corujão. É verdade, no Corujão de dublado, claro. E outra coisa, quando tu ia ao cinema, todo mês, eu morava no centro, né? Minha família é de Bagé. Mas meu pai, um funcionário público, veio morar em Porto Alegre, não é quando nós éramos pequenos. E eu tinha 6 meses quando vim para Porto Alegre, e quando era garoto, assim, pequenininho, todo mês a gente saía para pagar as contas e como bônus ganhava cortar o cabelo e ganhava ir ao cinema, né? Na época que o centro ainda era um local né? Era outra coisa, era maravilhoso. E ao Cine Cacique. Cine Cacique, hoje em dia também outra coisa lamentável são o fechamento dos cinemas de fora de rua, né? Fora dos shoppings. Então, aí eu ia no Cine Cacique, Imperial, Guarani, e via os filmes todos, né? Naquela época, depois a gente burlava o Capitólio, foi o primeiro cinema que eu fui mesmo, né? E bebê, assim, com 3, 4 anos, acompanhava meus irmãos nas matinês. E daí eu comecei a criar esse gosto pelo cinema. Aí quando eu me formei, terminei o colégio, fui fazer jornalismo, né? Aí, é claro, depois de formado, sempre fui estudando, sempre frequentei Festival de Cinema de Gramado. Depois a gente vai falar sobre isso. Antes mesmo de formado, né? Eu sempre ia. Pra curtir. E sempre via filmes, sempre
sabe, com o advento do videocassete, Ah, depois mudou tudo. Um eletrodoméstico que mudou muito, né? Daí aí os cinemas também apanharam um pouquinho, Nossa, né? aquilo parecia ficção científica. É verdade, né, você nos poder anos ver um 80. filme em casa a hora que você quisesse. Então, depois que eu me formei, tudo foi direcionado, né? Um ano depois eu fui trabalhar no jornal, né? Fui trabalhar na RBS e, claro, que fui direcionado para a editoria de variedades, né? De cultura, né? Aí fui para o Pioneiro, em Caxias do Sul, e fui cuidado, já comecei a trabalhar e as pessoas viram, aí eu comecei a escrever direto sobre cinema. Mas assim, uma coisa oficial, né? Sim, Porque... sim. E passei a trabalhar, antes eu já havia começado, daí a fazer cobertura de festivais de cinema. Sim. Antes de entrar na empresa. Sim. E daí comecei a desenvolver amizade com atores, cada vez fui aprendendo mais, né? Fui me interessando mais por roteiros, fui vendo, mas sempre tive um bom gosto para cinema, né? Isso eu desenvolvi. Então, aí tu até ganhava, né, os entrevistados, porque quando tu conhece o assunto ali, entrevistado, a obra do entrevistado, é incrível, né? É incrível. O Hector Babenco, né? Nossa! Que era uma pessoa dificílima. Uma vez eu fiz um casamento no qual... Aí já trabalhando para a revista de celebridades. Fiz o casamento do Estênio Garcia e da... Era Caras que trabalhava ou não? Caras. Eu ainda sou Caras, na verdade. Ainda? Só que hoje a produção é muito pequena, né, na real. Sim. É terceirizada, essas coisas. Entendi. O mercado diminuiu muito. Diminuiu bastante. Né? Então, mas eu fui fazer o casamento da Bianca Castanho, atriz, que foi em Gramado. E veio Fagundes, veio o Estênio Garcia, veio a Bárbara Paz, que na época já namorava o Babenco, e casou depois com o Babenco. E o Babenco estava lá, e o Babenco era difícil, uma pessoa dificilérrima, né? Difícil para lidar com jornalista. Né? E aí eu peguei e falei para ele que eu havia visto O Rei da Noite. Aí ele pegou e disse que era impossível ter visto O Rei da Noite, que ninguém nunca, um jornalista na vida, havia falado que tinha visto O Rei da Noite. Sério que ele falou isso? Que idade eu tinha quando eu vi O Rei da Noite? Aí eu peguei e disse para ele que eu tinha 14 anos, e de fato, matei aula e fui pro cinema, assisti O Rei da Noite. Aí falei do filme, do elenco, que tinha Vicky Militello, Paulo José, a Marília Pera... E ele ficou pasmo, porque ele viu que era verdade, ele achou que poderia ser um blefe meu para me aproximar dele. Ele ficou de uma maneira que a Bárbara Paz foi uma coisa que eu nunca tinha visto uma pessoa desenvolver ser de uma gentileza como ele foi comigo, sabe? Olha só! Mudou, quer dizer, tu ganha. E muitos atores eu fiquei fazendo por diversas vezes matérias e só faziam matéria comigo, só passaram a fazer matérias comigo por acreditar na veracidade que eu tinha, aí uma questão ética, né? Que hoje está faltando muito hoje, inclusive, né? Que bom isso, por né? não mudar o texto, não é? Sim. Porque tem aquela coisa, né? Principalmente quando tu trabalha em revista de celebridades, não é? Que é uma coisa que na época não era bem vista no meio jornalístico. Não era bem vista. Os jornalistas, teus colegas, às vezes criticavam, né? Diziam, pô, mas tu tem potencial tão grande e vai escrever sobre a vida dos outros. Isso não é jornalismo. Só que não, né? Claro que não. Tu escreve, tu vai pelo lado artístico. Claro. Claro que chega uma hora que o editor vai perguntar, vai querer saber com quem que a pessoa está saindo, sobre o namoro, tudo, mas isso... tu vai perguntar e tu vai saber o limite também. Claro. Que tu vais. Claro. E esse respeito é que me deu essa credibilidade no mercado. Que bacana, no mercado dos atores, né? Quando no início, quando não tinha muito essa coisa de fofoca, ainda era, revista, celebridades e tal, não era muito bem vista, não era considerado jornalismo. Não era, depois foi bem visto. Agora, e até eu sempre mantive um respeito, tanto que depois eu vinha trabalhar, né? Mas você vê como dá para colocar o lado, dá para separar as coisas, completamente, né? Uma coisa é fofoca, outra coisa. Eu me lembro que eu fiz no meu canal do YouTube, uma vez eu fiz uma com a Annelise Lopes, do Trilegal, com um parceiro dela ali, e aí eu me lembro que a gente fez uma entrevista e aí o editor colocou assim, ó, Annelise Lopes afirma que não namora Fernando.
Aí ela ligou dizendo assim, olha, eu não achei, ele é casado e tudo mais, eu achei que foi uma coisa meio deselegante e tal. Para você ver como tem isso aí mesmo, uma maneira errada de abordar um tema, né? A entrevista não era sobre isso. Todo mundo sabe que eles não são casados e tal. Mas aí, no afã de conseguir audiência, de cavar uma notícia, você às vezes acaba se perdendo. Sim, né? Às vezes tem pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir uma capa, né? Ah, pois então. Em busca de uma capa. Eu não sei se sou um bom jornalista de celebridade, vou te contar a verdade. Porque às vezes tu via alguém, tu sabia, em festival, te diziam, olha, vai no bar do hotel tal, que tu vai dar Tá lá ele. Tu vai ver alguém, tu pode conseguir uma capa. Só que às vezes tu pensa, tu vai conseguir uma capa e tu vai destruir um casamento. Né? Tu nunca sabe se as pessoas têm um código ou não entre eles, não é? O casal. Mas a partir do momento que as coisas se tornam públicas, muda. Então eu acho que não. Eu acho que o meu negócio é falar sobre a arte, né? Sobre o trabalho das pessoas. Eu acho que é bem por aí. Não tem por que tu especular a vida de pessoas. Hoje em dia, então, as coisas mudaram. Nós temos redes sociais, nós temos agora internet. Nós temos tudo no celular, né? Nós temos os vídeos, todo mundo virou um pouco jornalista hoje em dia também, né? Mas aí a credibilidade é polêmica. É polêmica, né? Porque não é assim só jogar uma informação, como nós estávamos falando antes. Hoje tem muito também, ao mesmo tempo que todo mundo virou um pouco repórter por um dia, você tem muita informação errada. Você tem os famosos fake news, né? Que são as informações erradas, são informações inventadas às vezes. E para um artista é muito chato, né? A pessoa inventar uma informação, inventar uma fofoca, né? Como você falou, eu ganho uma capa e destruo um casamento. Tem que ter responsabilidade. E barrigadas, né? Não é questões... e que todo mundo entra junto também, inclusive. Que na nossa época, talvez alguns anos atrás, estou dizendo nossa época, mas a gente é jovem, né? Mas a famosa barrigada, notícia sem fundamento, né? Que não é verdadeira, né? Que daí... Não, e às vezes os colegas entram, todo mundo entra junto. Esse negócio da internet aconteceu. Tá lá publicado, publica... Descobre que é mentira, mas aonde você tirou? Bate ali da internet. Mas não checou isso aí, quem é que escreveu, que site tu tirou, quem é o fulano que escreveu. Mas na verdade isso sempre existiu, sempre existiu. A notícia falsa, né? Sempre existiu, não é privilégio. Claro que hoje em dia a coisa se propaga de uma maneira maior. Sim. Não é? Também tinha uma coisa, que é você fazer a matéria... E vá saber quem era o editor. Sim. Não estou falando, claro, nenhum meio que eu trabalhei. Sim. Mas a pessoa pode pegar uma fala lá no fundo e puxar para cima. E aquela fala que a pessoa diz, talvez até no momento falando descontraída contigo, ela pode ter uma outra conotação. Claro, fora do contexto. Completamente. Isso é muito comum, né? Pegar uma declaração isolada. Então tu cuida, até a experiência faz com que tu, ao entrevistar, tu veja que a pessoa às vezes diz uma coisa e aquilo ali pode ser completamente com sentido duplo. E aí tu avisa, tu vê, mas não... Não foi isso que a pessoa quis falar. Não foi isso que a pessoa quis falar, mas quer dizer, se tu cai na mão de um... maldoso. De uma pessoa maldosa que é a capa. Sem ética, sem ética, é verdade. Então é a capa. Isso, né, cara? Mas eu acho assim que é isso aí. E quantos anos já de profissão? Eu considero desde que eu me formei, né? Me formei em 91, 27 anos, né? Olha que maravilha. 27 anos... que eu tô trabalhando assim, no mercado mesmo. Mas eu comecei a trabalhar antes. Comecei a trabalhar desde que eu entrei na faculdade, aí vai mais de 30, né? 30 anos. Que maravilha isso, hein? Parabéns. A gente vai fazer um rápido intervalinho e eu quero saber mais sobre esses 30 anos de jornalismo aqui no Acontece. É um instante só, depois do intervalo, em 2 minutinhos, a gente já tá de volta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV nesta noite de sábado pelo canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, para todo o planeta Terra. Você pode avisar os seus parentes que não estão aqui no Rio Grande do Sul, que estão em outras partes do Brasil e até em outras partes do mundo para conferir a nossa RDC TV e, é claro, o nosso Acontece. Hoje eu estou conversando com Ranieri Rizzo, jornalista especializadíssimo. Riza. Exatamente, especializadíssimo em cinema. Aliás, ele trouxe umas fotos aqui.
Eu trouxe, ó. Eu quero tá saber coisa o do seguinte. celular, né? Ah, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. O que tu vai me mostrar aí que a gente já estava dando uma espiada fora do ar antes? Foram e temos fotos aí que coisas o pessoal bem me legais. pediu a produção. A produção, a Letícia Marchetti pediu. Marchetti, grande produtora. Super competente. Que eu conheço desde menina, né? É mesmo. Então, ela conhece há pouco tempo, porque é praticamente uma adolescente. Ela é uma garota. É uma adolescente, né? Jovem. Imagina, se a gente é jovem, imagina a Letícia. Imagina a Letícia. Nem nasceu, né? E o que tu trouxe pra gente dar uma olhadinha aí, Ranieri? Então, cara, agora vamos esbarrar naquela coisa da internet, da destreza, da internet aqui. Mas tenho muitas fotos aí, eu tenho fotos que me pediram, por favor, até para ficar uma coisa assim que eu não tô querendo... Não é que tu chegou e empurrou para nós fotos. Eu empurrei para vocês. A produção pediu as fotos. Não, mas não tem como, realmente a gente tem que mostrar, porque são coisas assim... O Festival de Cinema, 27 anos cobrindo o Festival de Cinema, imagina. Mas o Festival de Cinema não tem muito mais que isso também, né? Tem o quê? 40 anos? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mas a tua história praticamente se mistura, né? Porque quase 30 anos cobrindo o festival. Praticamente a história como profissional se mistura com a história do próprio festival. Porque nesse tempo que nesse tempo que eu cubro o festival, que eu faço cobertura do Festival de Gramado, que foi para diversos veículos, né? Então, não é só nem para um veículo específico. Não, porque eu passei a fazer revistas, não é? Hoje eu faço assessoria de imprensa também. Esse ano eu estou fazendo para 2 filmes. Um é o Avental Rosa, do Jaime Monjardim. Opa! Não é? Que foi rodado até próximo daqui, aqui no Rio Grande do Sul. E eu já havia feito várias matérias com o Jaime Monjardim, fiz matérias no Tempo e o Vento, tudo. E aí eu acabei indo fazer assessoria de imprensa para o filme dele, não é? Que é um filme lindo, está na competição, não é? E certamente vai ser um filme que vai trazer muitas estrelas para Gramado, né? É verdade, A gente conta com o Bruno Cabrerizo, que depois fez a novela Tempo de Amar, que foi jogador de futebol em Milão, virou modelo, virou ator, fez Balando con le Stelle, que é a dança dos famosos italiana, né? E fez também a dança dos famosos em Portugal, que ele virou ator em Portugal também. Já me descobriu e o trouxe. Aqui eu te mostro. Vamos ver, uma matéria minha. Aqui é uma foto minha chamando sobre o meu blog pro jornal. Em 2016, quando lançou o teu blog. Lancei meu blog, que é o www.ranieririza.com.br. Olha aí. Ranieri Risa, com 2 Es, do Piazzetta, como se fala italiano. Aliás, o festival esse ano é em homenagem à Itália, o país homenageado. É. Que maravilha. Vai me satisfazer muito, porque a Itália eu estudei, né? Me formei em italiano. Então, estudei 4 anos e foi depois de uma parte, porque eu sou neto de italiano, né? Então, daí que eu tenho essa paixão pelo cinema italiano, não é? Maravilha. E é incrível, e eu gosto muito da cultura italiana. Então, eu vejo muitas coisas e... Que bacana, e esse ano vai ser homenagem, então homenagem aí à Itália. Aí eu tenho muitas matérias de turismo, né, também que a vida me levou a fazer. Vamos lá, o que a gente está vendo aí? Aqui é Punta del Este, uma das muitas que eu fiz, né, porque com Punta... Sedução e glamour à beira do Prata. Essa foi uma das que eu fiz. Aqui foi para Chiques e Famosos, mas eu fiz para a revista, para Versátil, não foi... Fiz para Quem, fiz para várias revistas, daí fiz Punta del Este, fiz para VIP, revista VIP. Revista VIP fiz também, um especial, a VIP eu fiz Thiago Lacerda, que também temos aqui, uma matéria com ele, né? Que bacana, Tu tem isso de distribuir a matéria, né? O conteúdo e aí, dependendo do veículo, ele compra a matéria pronta. Porque eu sou, depois de uns anos, não é? Tu fica, quer dizer, tu tá numa empresa, tu quer fora, tu passa a ser terceirizado, né? Tá. O bacana foi isso, eu acredito que isso que nós estávamos falando antes do primeiro bloco, essa credibilidade, não é? Sim. Tu fazer o trabalho correto, tu priorizar a informação, né? Em vez da tua pessoa, embora é claro, né? A gente sempre acaba trabalhando, né? Claro. Hoje em dia, se tu não trabalhar, sabe? Tu fica ao léu, né? Depois que tu sai de uma empresa. É verdade. Então, isso faz com que tu seja terceirizado. E aí sim, aí tu faz, as revistas vão ter contato contigo, aí tu recebe convites para viagem, aí que eu viajei, né, bastante, fui para
fiz várias matérias fora eu gostar de viajar, mas fui fazer matérias fora, coberturas, fiz matéria na Normandia, fiz matéria em Paris, fiz um cruzeiro pela Patagônia, que nós temos aqui, não é? Olha, que loucura, esse cruzeiro na Patagônia, já ouvi falar muito. Navio de expedição, é maravilhoso. Aqui eu fiz uma matéria com a família da Gisele Bündchen. No ninho da bela Gisele Bündchen. Logo que a Gisele Bündchen estourou como Uber Model, né? Então, quer dizer, eu fui lá para o Horizontina. Não, nego, vai mais. Vai mais. Gisele tá não me lembro com quanto tá, quase 40. 37, né? Gisele tinha 16, 17, quase uns 20 anos, acho. Então, que loucura. Não é? O que mais que a gente tem? Então, daí nós temos... Aí, então, tem várias coisas. Aí tem os filmes que eu trabalhei, não é? Pois é, tu tem a questão de... Tu és crítico de cinema, Rani, mas também tu trabalha com cinema, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu digo que eu sou ator? Nunca pensou em ser ator? Eu já fiz filme como ator. Olha aí. Eu sou um figurinista, né? Figurinista? Figurinista não, desculpa. Corta. Como é que se diz a pessoa que faz a figuração, né? Então, mas, desculpa, o erro. Por favor, edita, sai isso. Não tem problema. Mas eu digo assim, como é que se diz? Coadjuvante. Isso, não chega a ser um coadjuvante, mas nos anos 70 se dizia guest star, né? No cinema americano, né? Eu adoro usar esse termo. É um termo que tinha aqueles filmes Inferno na Torre, guest star, aparecia aquelas grandes celebridades que apareciam numa ponta, o avião pegando o elevador pegando fogo, as pessoas iam cair e aparecia uma celebridade lá. Aí eu digo que eu gosto dessa brincadeira em cima, né? É só uma ponta. Então, mas não... assim, é isso, né? Aí tem... O que mais aí? Celular, é isso, né? Então, é isso que eu te digo, né? De ser ator. De ser ator. Eu fiz o Entrando Numa Roubada, que a gente tem a foto aqui, eu com o Julinho Andrade, Débora Seco, que talvez seja o meu maior trabalho em cinema. No qual eu apanho. E eu sou torturado, aparece meu nome nos créditos, o torturado. O torturado ali aparece. O torturado. E olha que eu sou um dos primeiros nomes a aparecer nos créditos. Olha, isso é importante. Depois de Débora Seco, Julinho Andrade, Bruno Torres, Lúcio Mauro Filho. Olha aí, e eu apareço mais que o Zé do Caixão. Que também tá no filme. O Zé do Caixão tá o Coffin Joe. É um filme que é Coffin Joe. Aparece várias pessoas e eu tô. Daí saiu uma matéria também no jornal aqui, falando, e eu fui fazer uma participação afetiva, só que ganhei um espaço maior. E eu tenho até uma fala: eu não conheço John. É a única fala. Eu não conheço John. É, a minha maior fala. Porque eles ficam te torturando pra saber se tu conhece John. Que eu sou, e a tua fala profunda, esse texto profundo. Esse texto profundo é a minha maior fala no cinema. Mas o Rodrigo Santoro começou também, todo mundo pegava no pé quando fez as Panteras. Então, eu tenho o Rodrigo Santoro aqui numa foto. Olha aí, o homem conhece todo mundo, tia. O Rodrigo Santoro, eu fiz até essa foto, foi quando o Rodrigo Santoro foi homenageado em Gramado. E uma das primeiras matérias que o Rodrigo Santoro fez, já reconhecido como ator, foi comigo, né? Porque eu estava no Festival de Brasília. E eu não estava trabalhando, mas a gente sempre trabalha, né? Aí o Rodrigo Santoro foi exibir Bico de Sete Cabeças, da Leis Bodansky. Muito bom. E foi vaiado quando subiu ao palco. Por quê? Porque ele era conhecido como um ator de televisão. De novela. De novelas. Isso. E Brasília era muito purista em relação a isso. Não é diferente de Gramado, não é? Gramado que sempre explorou o glamour. Não tem esse preconceito. Então, nesse caso, eu vi o Rodrigo Santoro, quando acabou o filme, o Rodrigo Santoro foi ovacionado. Baita de um filme. Não é um baita de um filme, uma diretora tremenda, e ele um desempenho, e ali foi constatado o meu tino, né? Imagina quantos anos faz isso? Isso faz antes de Rodrigo fazer a participação, que ele entra muito, sai calado, de As Panteras, né? Panteras, isso. E aí, ali foi visto que ele seria o... Sabe, eu peguei, esse cara vai ganhar um festival. E fui atrás dele. Ele pegou e disse, mas por que tu quer falar comigo? Eu peguei e disse, cara, vamos, sabe, tu é cotado. Ele, não sou, usava os cabelos compridos. Isso, usava e me deu fez a entrevista, eu não tinha nem fotógrafo, cara. Fizeram uma foto com ele na noite do cinema, uma fotinha, ele virou, foi alguém lá, fez uma foto, eu consegui um fotógrafo. Foi atrás, conseguiu pegar foto? Consegui e saiu a matéria. Ele como vencedor.
Quer dizer, foi a única matéria que teve. Ele lembrou disso depois, quando veio em Porto Alegre, algum tempo depois, já contratado por uma grande empresa de moda, uma empresa, uma grife. Quem? Uma grife internacional, né? Sabe? Pode falar. Quem eu é? acho que é a empresa? Agora eu tenho medo de dizer se foi o Hugo Boss. Hugo Boss? Que loucura. E aí ele veio fazer uma matéria, foi super requisitado, já estava no mercado, entrando no mercado internacional, papapá, e ele me viu, pegou e disse, pô, me lembro de você, fiquei com um pouco de medo, né? Aí, mas aquela assim, coisa... Dizia outro nome, nada a ver, né? Ele pegou e disse, pô, você ficou... Ele pegou e disse, você que fez aquela primeira matéria comigo, não sei o que lá. E aí, no Festival de Gramado, quando ele foi homenageado, há uns 2, 3 anos atrás... Isso, aí foi nós ele. lembramos disso, né? Aí eu tenho várias diversas, tem uma foto em Nova York, né? Vocês podem ver. Quero ver essa com o Rodrigo também. Tem essa foto com o Rodrigo? Não. Essa não. Essa com o Rodrigo eu tenho. Tá essa aqui, eu quero ver também. Com o Rodrigo, né? Procura essa foto então aí, que a gente tem que chamar um intervalinho, mas não saia daí que na sequência a gente já volta com esse papo, com esse bate-papo pra lá de bacana, em 2 minutinhos, aqui no Acontece na RDC TV. Não sai daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece, então, nessa noite de sábado, hoje entrevistando Ranieri Rizza, jornalista especializado em cinema, contando muitas histórias bacanas e mostrando fotos. No bloco anterior, para você que ligou a televisão agora, a gente estava falando de Festival de Cinema de Gramado, a gente estava falando que esse ano homenageia a Itália. A gente estava falando sobre... Você falou sobre a Cláudia Cardinale? A Cláudia Cardinale. Que espetáculo. A senhora Cardinale. Estava falando sobre o Santoro também. Falando. Aí a vida me proporcionou essas coisas, né? De conhecer pessoas bacanas, né? Isso é legal, né? Assim, de tu te encontrar com... Imagina, com... pessoas que tu nunca pensaria, né? A Cláudia Cardinale, eu estava num voo indo para o Festival no Amazonas, aquele festival internacional, né, do Amazonas, foi acho que uma das primeiras, primeira edição. Foi muito bacana, foi um festival que eu tenho até uma matéria aqui, depois tem a foto, que foi para a revista, que saiu na revista Quem? Na revista Mais, daqui de Porto Alegre. Porto Alegre, sim. E que teve o Roman Polanski, a Alicia Silverstone, que era a Patricinha de Beverly Hills, lembra? E a Cláudia Cardinale, que estava no voo. Aí o voo parou... Mas quantos anos está a Cláudia Cardinale? Cara, eu não sei te dizer. Ela é mais de 70, 70, né? É mais linda. Isso faz uns 10, 15 anos. Nossa, ela é uma senhora muito linda. Que bacana. E ela queria descer do voo, parou em Santarém, teve que fazer um pouso lá. Não poderia descer do voo, porque não era o destino final, e ela queria fumar. Olha só. E depois eu fui para um passeio no meio da selva, para aqueles hotéis de selva. Junto com todo esse pessoal. Fora um casting brasileiro. Aí tava a Cláudia Cardinale e eu tenho uma foto com a Cláudia Cardinale aí, conheci Roman Polanski, que eu não tirei foto, quase morri por causa disso. Por que no Roman Polanski, famosíssimo? E tava o Ben Gazzara. Ben Gazzara. E tava também, era um festival, e a Alicia Silverstone, que foi super simpática. Tem até uma foto dela meio que me fotografando. Eu fotografando ela me filmando, uma coisa assim. Olha que bacana. O marido dela, que é um roqueiro aí. Ela é casada ainda com esse cara. Mas foi muito bacana o festival. E também, cara, eu conheci, assim, pra mim, essa coisa de cruzar na rua, né? Eu fui fazer um trabalho na França, né, em Paris. E conheci o Woody Allen. Woody Allen, não acredito. Dia caminhando na rua, um domingo. Não acredito. Ele caminhando como um simples mortal. Um simples mortal. Eu olhei aquele homenzinho de baixa estatura, com aquela roupa sempre em tons pastéis. E peguei esse, eu acho que eu conheci esse cara de Porto Alegre. Aí eu vi a vietnamita, que era a filha dele, que casou, enteada, ele acabou casando com a enteada. A Sui. E peguei esse, gente, a Woody Allen, saí correndo atrás, estava com uma amiga minha, pedi para ela fotografar, e aí ela foi fotografando, a gente tem as fotos, e daí eu peguei assim,
Putz, parei, conversei com ele um pouco, ele não tira fotos, não é, porque ele é completamente anti essa cultura de celebridades, mas foi super simpático. Ele não recebe Oscar, inclusive, né? Não tem... Não, e ele, agora, né, ele vive uma fase complicada, mas ele, eu adoro a obra dele, sim, né, sim. Foi um dos que, né, eu me cresci assistindo todas as fases dele, cinematográficas, né, e aí ele estava divulgando um filme para Roma com Amor, mas era a estreia em Paris. E aí ele conversou comigo, pegou e disse que perguntou de onde eu era, não tô meu ex, né? Eu peguei e disse que era brasileiro, né? Daí ele pegou e disse, nossa, ficou surpreendente, ficou maravilhado, né? Porque pegou e disse que o Brasil era um país assim incrível. E foi simpático, até disparou e eu tirei uma foto apontando para ele de costas, caminhando, não é? Com a esposa, com a mulher, e daí eu tirei a foto e a foto foi parar no jornal, né? Já publicaram a foto no jornal, fizeram uma brincadeira muito engraçada, né? A gente tem isso aqui, que é ele dizendo, tipo assim, dizendo que ele fez que não me reconhecia, que ele não me conheceu. Foi muito... Quero ver. Foi muito engraçado, vou tentar achar essa foto. Que legal, Woody Allen, que coisa bacana. Uma vez eu estava em Nova York e encontrei o Nick Nolte. Nick Nolte. Não é? Imagina, daquele jeito dele, uma calça rasgada. O Nick Nolte, qual é que ele fez? Ele fez um Tira da Pesada, eu acho, Ele fez o Contos de Nova York, do Woody Allen, mas ele fez muitos filmes, né? Ele é um cara grandão, mal encarado, um jeito de doidão. E encarna bem esse personagem, assim, calça rasgada. Meu pai não gosta do Nick Nolte, pai. Meu pai não gosta muito, meu pai implica com o Nick Nolte, diz que não gosta muito dele. Porque ele faz o papel dele mesmo. Ator. Mas é um baita ator, gosto muito também. E daí é claro, né? Quer dizer, fora as pessoas que tu conhece, mas fora isso, assim, então, como eu te disse, eu tenho trabalhado muito com cinema, com produção de cinema. Fiz um filme, A Espera de Liz, que é um filme com a Rosane filmado em Gramado e na Venezuela. Em Gramado e na Venezuela. Ele está sendo finalizado, é um filme intimista, do Bruno Torres, um diretor de Brasília, e tem a Ingra Liberato, tem o Zé Carlos Machado, tem a Rosane Mulholland, e os protagonistas são o Bruno Torres, que é o diretor, e a Simone Liesco, que é uma atriz de São Paulo, maravilhosa, super cult, uma atriz de cinema mesmo. Que bacana. Não é? Porque é claro, né? O artista, ele não é apenas o artista que está na mídia, né? Sim. A gente tem que ter essa concepção, né? As pessoas vivem do teatro, vivem no cinema. Pois Eu fiz recentemente Mudança, um filme que é do Gustavo Machado, do Fabiano de Souza. Aqui, tudo assessoria de imprensa, né? Tá. E chegasse a fazer curso de teatro, alguma coisa assim? Nunca pensou em fazer isso? Não, eu fiz teatro quando era adolescente, mas foi uma carreira desastrosa. Foi porque... Foi uma pequena peça, eu acho que fui mal dirigido, eu acho. E naquela época que se fazia, tu tinha uma visão assim, eu tenho muitos atores que viraram, muitos amigos... Que viraram atores. Que viraram atores, né? Que eram atores, como Marcos Breda, olha não aí. A Ilana Kaplan, né? Nossa, que agora estava aqui com o Baixa Terapia, não é? Né? Baixa Terapia, né? A peça com o Fagundes, né? E que excursionou agora tudo. Só que essas pessoas, naquela época, as pessoas eram muito corajosas, né? Eu acho que eu era um pouco tímido, né? Eu acho que o tempo me deu. E saber suportar, pensava, pô, é uma carreira de altos e baixos. Vai ter crítica, ter sensível às críticas. E também eu acho que é uma questão de tu pensar que o mercado era aberto para as pessoas que eram belas, não é? Mas talvez isso não não tem era teu pra problema. ti. O tempo. Depois tu começa a ver que as pessoas, o que interessa mesmo o que fica mesmo Claro que beleza ajuda, né? Claro, mas só nos primeiros 15 minutos. Depois... Aqui é uma capa da revista de cinema que eu fiz. Que linda. Que foi baseado no mercado de cinema gaúcho, né? Hollywood gaúcho. Hollywood gaúcho, no qual falava na casa de cinema, tudo. Muito bem, muito bem. Eu quero ver se tu acha do Rodrigo. Quero ver se tu acha a foto do Rodrigo. A foto do Rodrigo está aqui. Tu vai editar depois. Eu quero ver a foto aqui é o Thiago Lacerda, aqui é Patagônia. Thiago Lacerda onde? Deixa eu ver da Patagônia. Deixa eu ver da Patagônia. Patagônia, aqui é num hotel na Patagônia. Que loucura, eu tenho uma vontade tremenda de fazer essa viagem. Tenho uma vontade tremenda de fazer essa viagem. Patagônia é um cruzeiro. A Patagônia, tu vais eu fui para Torres del Paine, né? E fiquei nesse Tierra
Tierra de Torres del Paine, que é o mesmo Tierra Atacama, né? É da linha. E depois eu voltei para Punta Arenas, não é? Que é uma cidade na Patagônia, e no qual mas é muito gélido, né? Tu só pode ir no verão, no inverno não existe turismo. Sério? Os carros não têm... os carros são com quebra-gelo. É muito bacana. No inverno, né? E os dias são muito curtos. E aí... Porque é o chamado fim do mundo, né? Aí tu volta e tu pega um cruzeiro. Peguei um cruzeiro e fiz um cruzeiro de expedição, no qual não vai crianças. Não é aquele cruzeiro tradicional que tu vai, que é comilança, que é festas. Não. Vão pessoas... Geralmente as pessoas que vão ali são pessoas ligadas à aventura. Ou pessoas que, tipo assim, conhecem o mundo, mas que gostam de aventura, porque tu vai descer de geleiras todo dia às 6 da manhã, tu vai descer numa geleira, sabe? Que legal. Vai descer ali, vai fazer uma expedição, e daí tu vê, tu até tem um sentido do que é quando tu escuta o barulho do gelo ruindo, né? Que é uma coisa incrível, e daí tu vê o aquecimento global ao nível que vai chegando, e tem as noites que são incríveis, é incrível. Aí também fui para Normandia, não é? Que é um lugar incrível, maravilhoso. Daí tu foi pro oposto, aí tu foi pro outro lado aí do mundo, né? Daí é outro lado do mundo, aí a Normandia, onde a gente fez o roteiro também do dia D, né? Da guerra, né? As praias, filme não o Soldado Raio. O Soldado Raio, exatamente. Incrível, filmado lá. Filmado lá mesmo, na praia mesmo, Isso. Tu tem que ter autocuidado, tem partes que são cheias de minas, tu não pode caminhar. Como na Patagônia e no próprio deserto do Atacama, onde eu fui, também tem partes, tudo reflexos, né, das ditaduras, das guerrilhas, das épocas difíceis, não é, que esses países passaram. Que legal, história, né? E daí, então, essa coisa... eu fiz muita matéria de turismo. Esse é outro lado, é outra paixão minha, né, que eu desenvolvi. Turismo. E geralmente um turismo que tu faz que vai além. Aí, como eu estava te contando, eu peguei um furacão em Nova York uma vez, aí uma empresa me chamou lá, descobriram que tu estavas lá. Que eu estava lá, me botaram de correspondente. Literalmente no olho do furacão. No olho do furacão, e daí foi uma loucura. Mas foi uma experiência e tanto. São coisas assim, imagina, se não tivesse acontecido, quando eu estava lá, chegou o furacão, nem me dei conta. Aí a minha mãe me ligava e dizia, meu filho, volta. Sai do furacão. E eu sai do furacão. Só que eu fiquei, né? Não tinha como voltar e foi uma experiência e tanto. Né? Então, quer dizer, maravilha. Tudo isso aí é bacana, né? Tudo isso aí te dá um embasamento. Rani Riza, um minutinho de programa só. Quero saber... Agora, Festival de Cinema de Gramado vai estar lá, claro. Isso, com certeza. Né? Vou estar em Gramado e acho que Gramado promete muito, mercado... Tu vai estar divulgando os 2 filmes que tu falou ali, né? Talvez entre mais um, mas filme aí que eu estou fechando, talvez de divulgar. Eu vou fazer o Grandes Médicos, que é da Marilene Castro e do Luiz Alberto Cassol, que é um filme sobre grandes médicos brasileiros, não é? É um documentário, um doc, vai passar na Mostra Gaúcha. E o Avental Rosa, do Jaime Monjardim, que é esse filme muito bacana, no qual ele traz matemáticas, é um filme sobre amor, sobre uma mulher que é uma cuidadora, e a dedicação que ela tem com os pacientes, as pessoas de quem ela cuida, e que são de diversas classes sociais, não é? E é um filme muito bonito. E no mais, daí vem todas as celebridades, Carlos Saldanha. Tá todo mundo convidado. Quando é que acontece o festival? De 17 a 25. De 17 a 25 de agosto. De 17 a 25 de agosto. Todo mundo convidado, então, para bater esse papo com Rani Riza. E podem me acompanhar no meu blog, né, que é ranieririza.com.br, Ranieri Riza com 2 Es. Muito obrigado, querido. Vou te chamar outras vezes. Tem muito mais foto aí pra gente ver. Vai aparecer, né? Tá aí, as fotos são aqui, né? Pra ver, né? Tu vai vendo aí as fotos, vai ver as fotos, vai ver. Vou te convidar de novo. Por favor, me chame. Quando quiser aí, me chama em Gramado, me chama após Gramado. Aí... Não tem problema. Grande, Rani. Tá, foi um prazer. Obrigado pra você também aí de casa e a gente volta na terça-feira, ao vivo, às 20h15, no programa Acontece, aqui, é claro, na RDC TV. Uma ótima noite pra você, um beijo e até lá. Tchau, tchau.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.